Ação policial no Paraná e em Santa Catarina. Polícia cumpre mandados contra influenciadores suspeitos de promoverem rifas ilegais. Tráfico internacional de mulheres. Polícia Federal desarticula a rede criminosa que aliciava mulheres em Santa Catarina e em outros 3 estados do país. Santa Catarina contra a dengue. Começa o projeto piloto em Joinville que introduz mosquitos com bactéria para frear crescimento do Aedes aegypti. O uso do telefone celular no ambiente da escola. Pesquisa aponta que 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental adotam regras para o uso do telefone celular. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta terça-feira com uma operação policial que mirou influenciadores digitais suspeitos de promoverem rifas ilegais. A ação cumpriu mandados em 2 cidades catarinenses. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Paraná, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Um influenciador digital investigado foi alvo da operação na capital mineira. Segundo a polícia, 2 influencers promoviam rifas ilegais na internet. Sem autorização do Ministério da Fazenda, eles sorteavam carros e dinheiro. Só no ano passado, os influenciadores, que têm mais de 2 milhões de seguidores, ganharam cerca de 25 milhões de reais. A justiça determinou o bloqueio das contas bancárias e a suspensão das contas dos suspeitos nas redes sociais. As investigações ainda apuraram que esses indivíduos realizavam a lavagem desse capital obtido de maneira ilegal por meio da compra de veículos de alto padrão com a posterior revenda, bem como a remessa desses valores a empresas em nome de parentes e familiares. A investigação aponta que os sorteios eram fraudados para que os valores não fossem entregues. Os envolvidos podem responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, crime contra a economia popular e contravenção por promoção de jogo de azar. A Polícia Federal também desvendou hoje uma rede de tráfico internacional de mulheres. O esquema aliciava vítimas em Santa Catarina e em outros 3 estados do país. O repórter Ronaldo Penido tem as informações. A operação da Polícia Federal foi deflagrada para combater o tráfico de pessoas para exploração sexual na Europa. Os policiais federais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Uberlândia, Minas Gerais, Várzea Grande, no Mato Grosso e na capital do Rio de Janeiro. As investigações apontam que as vítimas eram aliciadas em diversos estados brasileiros, inclusive em Santa Catarina. Segundo as investigações, os criminosos atraíam as vítimas, normalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, com a falsa promessa de emprego na Europa. Ao chegar no continente europeu, elas eram conduzidas a apartamentos onde ficavam junto a outras mulheres e eram obrigadas a se prostituir. Os criminosos ficavam com 60% das comissões geradas pelos programas, além de cobrarem as despesas das mulheres, que se tornavam impagáveis. A operação da Polícia Federal ocorre no mês Agosto Lilás, em prol das mulheres e mês de combate ao tráfico de pessoas. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido para o Band Cidade. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul deflagrou hoje a Operação Talha Dupla para combater o tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Foram cumpridos mandados no estado gaúcho e aqui em Santa Catarina. Nesta terça foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Uruguaiana, Pelotas e Florianópolis, capital catarinense. As investigações começaram após a apreensão pela Receita Federal de R$1 milhão em Jaguarão, transportados por uma mulher em 2 malas. A polícia identificou que o dinheiro vinha do tráfico internacional de drogas e tinha como origem uruguaiana. Durante as buscas na cidade da fronteira, a polícia encontrou uma residência com armas, rádios de comunicação e dinheiro. 2 imóveis, sendo um em Florianópolis, foram apreendidos. 5 veículos e contas bancárias com cerca de 24 milhões e meio de reais foram bloqueadas. Outras 3 operações foram deflagradas hoje pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Ao todo, nas 4 ações, 22 pessoas foram presas. Agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC prenderam uma estudante de direito acusada de envolvimento
com uma organização criminosa. Após a segunda fase da Operação Tio Patinhas, a polícia recebeu relatos de que a ação teria vazado e que investigados haviam sido avisados previamente sobre a data da ação. Após a quebra de sigilo de dados autorizada pela Justiça, a polícia identificou que uma ex-estagiária do Fórum da capital havia acessado ilegalmente os autos daquela investigação da própria casa em que morava e no fim de semana anterior à operação. Ela foi presa temporariamente. As investigações prosseguem. Policiais da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC cumpriram hoje 23 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores e outras medidas cautelares. Foi o resultado da Operação Maestro, que ocorreu nas cidades de Garopaba, Imbituba, Laguna, Palhoça e Forquilinha, além de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, desde outubro do ano passado, a polícia apura fraudes em 3 licitações em uma cidade não informada pela operação. Mais de 100 agentes participaram da ação. Também nesta terça-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Decreto Final. Foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nas cidades de Blumenau, Indaial, Timbó, Santa Cecília, Rio do Sul, Trombudo Central e Lages. Parte das ordens judiciais foi cumprida no Presídio Regional e na Penitenciária Industrial de Blumenau e também no Presídio de Lages. Os alvos fazem parte de uma organização criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional catarinense e que é responsável por crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio. A operação apreendeu drogas e armas de fogo e prendeu 2 pessoas em flagrante. A cegueira política no Band Cidade com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também Santa Catarina contra a dengue. Projeto que utiliza mosquitos com bactéria começa a ser testado em Joinville. Os detalhes na sequência após o intervalo. Eu volto já já. A política agora é destaque aqui no jornal. Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Prisco, tudo bem? Vamos falar de eleições aqui na capital do estado. Aqui, na disputa, PL e PSD vão remar juntos, é isso? Olha, Rodrigo, teoricamente, sim. Estão juntos. Mas, na prática, a conversa é um pouco diferente. E nada como uma imagem. Fala mais do que 1000 palavras. E vamos a ela. É do final de semana, o primeiro da campanha eleitoral. Veja, Topázio Silveira Neto, do PSD, cercado pelos 2 filhos do governador, primogênito à esquerda, Bruno, que foi quem garantiu o apoio do PL a Topázio, indicando a vereadora Mariane Matos como vice. E o outro, na outra ponta de Topázio, o caçula, Felipe Melo, que vai ser o coordenador da campanha. Lá à esquerda, mais uma liberal, a deputada federal Daniela Rainer. E vocês me perguntam, onde estão os PCDistas? Os correligionários de Topázio? Eles já se deram conta que o desembarque de Topázio é uma questão de tempo. Está fechadíssimo com o governador. Tanto é que os PCDistas estão priorizando outras regiões. Vamos lá. Aqui temos a alta cúpula do partido, as 2 figuras centrais, ao centro. Clédio Salvaro, prefeito de Criciúma, João Rodrigues, de Chapecó. Ele, candidato à reeleição, bem pavimentada a recondução na capital do Oeste. Já no Sul, Salvaro completa o 2º mandato consecutivo e tenta eleger o sucessor. Para o PSD, a vitória, tanto no Oeste quanto no Sul, é fundamental para alimentar um projeto 2026. É fundamental. Por quê? Porque o PL vai derrotá-lo
em vários municípios. Considerando aí os 13, 14, com mais de 100 mil eleitores em Santa Catarina, o PL, na pior das hipóteses, fica com 1/3, podendo chegar à metade das prefeituras. Já o PSD está patinando e buscou uma aliança estratégica com quem? Com o Novo, de Adriano Silva, o único do partido eleito em 2020 e favoritíssimo à reeleição em Joinville. Aqui temos Odair Tramontim, que disputa em Blumenau. Em 20, apresentou um bom resultado. Já a performance desse ano tem deixado a desejar, pelo menos nesse período da pré-campanha. Mas para o Novo, a reeleição de Adriano é a garantia, quem sabe, de uma participação majoritária. E para encerrar, nós temos Décio Lima, que deseja ser candidato pela 3ª vez consecutiva ao governo do Estado, mas para isso precisa colocar a mulher, a deputada federal Ana Paula, pelo menos no 2º turno da eleição de Blumenau. Resumindo, para 2026, 5 eleições estratégicas neste ano: Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó e Criciúma, meu caro Rodrigo. Ok, Prisco, você confere todos os dias a coluna do Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade, o comentário e a coluna lá no portal TVBV Online. Acesse e confira. Obrigado, Prisco. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar de saúde. Santa Catarina contra a dengue. Em Joinville, um novo método de combate à dengue começou a ser testado hoje. Os primeiros mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria chamada Wolbachia foram soltos nesta manhã. É uma ação conjunta que pode fazer toda a diferença no controle do mosquito que transmite a doença. As ruas de Joinville agora terão novos habitantes, os volbitos, que são mosquitos Aedes aegypti que possuem a bactéria Wolbachia e vão combater a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Estes mosquitos não são modificados geneticamente. Em uma biofábrica, a bactéria Wolbachia é introduzida nos insetos antes da eclosão e ela impede que os vírus se desenvolvam dentro dos mosquitos, contribuindo para a redução das doenças. A cada tubinho desse aberto, saem dali mais de 200 mosquitos que se espalham pela cidade. Nesta primeira fase, os mosquitos serão liberados em 70 rotas previamente definidas nos 17 bairros de Joinville com o maior número de focos e de casos confirmados de dengue. É importante lembrar que a bactéria Wolbachia está presente em 60% dos insetos da natureza e não causa danos aos humanos. Ela é totalmente natural, não tem nenhum perigo para a população, é segura, não tem nenhuma modificação genética, é sempre importante falar isso. Então a população ela não tem que se preocupar, inclusive ela tem que continuar fazendo a sua parte. Então tem que cuidar do quintal, tem que tomar as medidas de prevenção, repelente, mosquiteiro, o que seja. Na prática, o que acontece é que os mosquitos com a bactéria se reproduzem como mosquitos normais e aos poucos surge uma nova população de insetos com a bactéria Wolbachia. O processo de soltura deve se repetir até que o volume de mosquitos com a bactéria se multiplique e se torne sustentável, sem a necessidade de novas intervenções. Esse é mais um método para conter a proliferação dos mosquitos da dengue. Ainda na saúde, agosto é verde claro na busca pelos cuidados com os pets. O foco é na leishmaniose nos cães e também em outras doenças que afetam os animais. Quem tem animais sabe que a saúde deles depende dos cuidados que os tutores têm. E a prevenção de doenças é primordial. No agosto verde claro, a atenção se dá para a leishmaniose canina. Desde 2010, já foram diagnosticados 1.076 casos de cães com a doença no estado. 5 pessoas contraíram a leishmaniose. Outra doença infecciosa recorrente em animais é o carrapato. Para prevenir novos casos e orientar sobre tratamentos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde promove no dia 27 de agosto um seminário para debater as doenças relacionadas aos animais. Será a partir das 10 horas da manhã no auditório da Gran F Polis, na capital.
A massa de ar seco e quente que atua na maior parte do Brasil influencia o tempo em Santa Catarina nesta quarta-feira. Vamos ao mapa. O dia vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina, com um pouquinho mais de nuvens e chuviscos no período da manhã. Os nevoeiros marítimos que haviam dado um tempinho vão retornar nesta quarta-feira. As temperaturas vão seguir altas para essa época do ano, especialmente no interior do estado. E nas temperaturas do litoral, elas vão estar então um pouco mais amenas. Vamos conferir? Olha só, em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 20 graus. Joinville, norte catarinense, mínima de 16, máxima de 24. Blumenau, Vale do Itajaí, mínima de 16, máxima de 25. Nova página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 17, máxima de 30 graus. Lages, na Serra Catarinense, variação entre 12 e 21. E em Chapecó, oeste do estado, mínima de 15 e máxima de 31 graus. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, homologou o reajuste tarifário anual da Celesc. O impacto médio para o consumidor ficou abaixo da inflação. O reajuste médio ficou em 3,2%, abaixo da inflação do período, que ficou em 4,5%. Para indústrias e grandes empresas, o chamado Grupo A, o reajuste foi de apenas 0,75%. Para o Grupo B, no qual estão inseridas as residências e os estabelecimentos comerciais, o aumento foi de 4,19%. Com estes dados, a tendência é de que a Celesc siga entre as menores tarifas do país para empresas com mais de 500 mil unidades consumidoras. Os novos valores começam a valer a partir de 22 de agosto, próxima quinta-feira. A seguir no Band Cidade tem o esporte. Gilmar Dalpozo é o novo técnico da Chapecoense. E veja também, nossos repórteres mostram que 6 em cada 10 escolas têm regras sobre o uso do celular pelos alunos em salas de aula. Os detalhes eu conto para você logo após o intervalo. A gente volta já já. De volta com o Band Cidade. Olha, um assunto e um estudo abordou um dos aspectos mais polêmicos na educação nos dias de hoje. Afinal de contas, celular em sala de aula pode ou não pode? Ajuda ou atrapalha? O repórter Ronaldo Penido ouviu estudantes, pedagogos, especialistas e médicos para entender prejuízos e benefícios para os alunos. Acompanhe agora comigo na reportagem. Na escola da Victória, celular em sala de aula até é permitido, mas com uma série de regras. Geralmente, quando os professores chegam na sala de aula, eles acabam pedindo para a gente guardar o celular na mochila ou numa cestinha que tem na sala. E geralmente a gente acaba guardando o celular, né, porque é um pedido do professor. E em alguns trabalhos, os professores às vezes pedem para usar o celular, e daí é quando a gente pode pegar, onde a gente tem a permissão de pegar o celular. Durante a aula, nada de joguinhos e redes sociais. Aqui a gente usa muito quiz, né? O quiz é um tipo de jogo, os alunos se envolvem bastante. São jogos voltados para as habilidades de matemática, de português, de ciências, ou seja, são várias habilidades. Mas as redes sociais a gente deixa para o espaço privado deles. Aqui, na escola, é estudo com o uso do celular. Um levantamento apontou que 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental adotam regras específicas para o uso do telefone celular. Em 28% das unidades, o dispositivo é proibido. Mas o telefone também pode ser usado como um aliado em busca do conhecimento. Este colégio implantou o uso consciente do celular. Os alunos até podem usar o aparelho em determinados momentos, para pesquisas sobre assuntos abordados em sala de aula. A gente defende a ideia de que o celular ele pode sim ser uma ferramenta pedagógica importante e ser usada para uma pesquisa em sala de aula, mas sempre com muita consciência e sempre com a mediação do professor. Aqui a criançada aprende e pesquisa pelo telefone com acesso à internet. A gente pesquisou para desenhar. Quem não tinha foto porque a professora não estava conseguindo usar. A gente teve que pesquisar sobre um Deus, porque a gente tinha um trabalho, né? A gente teve que fazer slide e apresentar. Teve um trabalho de ciências que era sobre o plástico que poluía a água, né?
o trabalho de inglês, que era para fazer uma bandeira de um país. Se na escola o uso do celular é monitorado, em casa os especialistas recomendam que não seja diferente. Até porque o excesso de telas pode provocar problemas na visão. É um grande problema hoje mundial, está aumentando, segundo a Organização Mundial da Saúde. Até 2050, 50% da população mundial terá miopia. Abaixo de 2 anos não deveria ter uso nenhum. De 2 a 5 anos de idade, no máximo 1 hora ao dia. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas no máximo. De 11 a 18, de 2 a 3 horas no máximo. E seria o recomendado, né? Mas eu sei que cada dia é mais difícil o controle, né? Além disso, os pais também devem ter cuidado com jogos e aplicativos que possam provocar ansiedade nas crianças. A forma como essa tela age no mecanismo psíquico de cada criança, de cada adolescente, é muito nociva à saúde mental. Uma criança que faz uso do celular por muitas horas, ela acaba perdendo foco, concentração, no caso, e começa a desenvolver transtornos como ansiedade. A Chapecoense vive uma crise que parece não ter fim, tanto que a diretoria demitiu o técnico tcheco, que treinou o time em apenas 2 partidas. Agora, para tentar dar um chega para lá, na má fase, o time anunciou o retorno de um velho conhecido do torcedor. Gilmar Dalpozo está de volta à Chapecoense. O anúncio oficial foi feito hoje pelo clube. Dalpozo, de 54 anos de idade, chega para a 4ª passagem pelo comando do time do oeste do estado. O contrato é válido até abril de 2025. Junto com Gilmar Dalpozo, chegam o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz. O principal desafio é tirar a Chapecoense da zona do rebaixamento da Série B. O time é o antepenúltimo colocado da competição com 19 pontos e vem de 4 derrotas consecutivas. A Chapecoense tem duelo amanhã, fora de casa, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro. No Figueirense, semana de muito treinamento para o jogo decisivo na última rodada da primeira fase. A má notícia é que o time não depende mais apenas do próprio resultado para avançar na Série C. A classificação à segunda fase da Série C depende de muitas combinações de resultados na última rodada. Uma das possibilidades de avanço de fase é essa. O Figueirense precisa fazer a parte dele, vencer a qualquer custo o duelo contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Além disso, o time comandado por João Bursi tem que torcer para o São José vencer o Remo. E ainda mais, se Londrina e Náutico ficarem no empate, seria perfeito, pois o Figueirense chegaria aos 27 pontos e a vaga ficaria garantida entre os 8 primeiros. Se tudo der bem certinho, será assim. Uma coisa é certa, o torcedor do Figueirense vai precisar de muita fé. E claro, vai ter que secar muito as outras partidas, pois o sonho da classificação e do acesso só termina quando acaba. Dentistas americanos chegaram a Florianópolis para participar de uma especialização em implantes zigomáticos. É uma técnica desenvolvida por um catarinense e que é reconhecida no mundo todo. Construir sorrisos saudáveis e oportunizar uma vida mais plena. Este é o objetivo da vinda destes dentistas americanos à capital catarinense, que se tornou o epicentro da odontologia mundial. Eles participam de um curso exclusivo sobre técnicas avançadas de implantes dentários, com a técnica desenvolvida pelo Dr. Vanderlin Camargo. É uma cirurgia mais amigável, né? Mais previsível, e tanto é que os dentistas de todo mundo têm vindo para cá para aprender essa técnica. Ao longo de 23 edições desta especialização, cerca de 250 profissionais de mais de 20 países passaram por aqui. Um evento que sublinha a imponência brasileira no desenvolvimento de técnicas capazes de devolver a qualidade de vida às pessoas. It's great coming here. It's great coming to Brazil and
É ótimo poder estar no Brasil e aprender técnicas avançadas que não existem nos Estados Unidos. Isso vai melhorar a atenção e o cuidado com os nossos pacientes lá. O Gustavo é brasileiro, mas há 2 décadas mudou-se para Orlando, na Flórida. Retornou ao país de origem exclusivamente pelo reconhecimento internacional da técnica Vanderlyn. Você está literalmente devolvendo função, estética, sorriso. Você está literalmente devolvendo qualidade de vida para esse paciente. Com 30 anos de experiência e mais de 30 mil implantes realizados, o Dr. Vanderlyn enfatizou que a técnica desenvolvida por ele é uma alternativa mais simplificada para a reabilitação de pacientes. Os profissionais que passaram pelo treinamento, eles têm conhecimento, têm formação para escolher a técnica mais adequada para tratar cada paciente. Tratar alternativas para tratar esses pacientes de maneira mais simples e mais previsível a longo prazo, devolvendo estética e qualidade de vida para esses pacientes. 7h19, 7h19, você vê imagens do anoitecer desse comecinho de noite em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Praia Central em destaque para você, 19 graus é a temperatura, tempo bom lá no litoral norte de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens no portal TVBV Online, a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.